Fala, turminha aí do terceiro ano, tudo bem com vocês, turminha? Pessoal, é o seguinte, nós vamos continuar e nós vamos falar hoje sobre o papel que a escola tem na nossa vida. Vamos então aí começar na página 31 do livro. Olha só que interessante, a gente vai ver situações bem diferentes em que muitas crianças estudam, viu, gente? Olha só aí na página 31, nós temos aí a foto dessa escola. Prestem bastante atenção nas diferenças, tá? Nessas duas primeiras fotos nós temos aqui, olha as crianças, olha aqui, gente, como é que tá a parede dessa escola. As crianças estão escrevendo, esse aqui é o quadro da sala delas, gente. Olha o quadro. Olha como é que tá a situação da escola. E mesmo assim eles com a vontade de estudar. Olha só que interessante. Olha a situação dessa sala de aula também. Olha as carteirinhas, gente, como é que elas são? Olha aí para vocês verem. Tá vendo? É uma escola bem simplesinha mesmo, mas olha aí as crianças aprendendo. Agora, olha só essa escola. Uma escola muito grande, com certeza tem muitos alunos. Agora, olha como é que é a escola por dentro, ó. Cada um usando aí um tablet, usando um computador. Tem grandes diferenças entre a primeira escola, né, essa aqui da página 31, em relação a essas imagens dessa escola aí, ó, onde que os alunos têm tablet, os alunos têm computador, enquanto que esses alunos aqui, olha, não tem essa parte tecnológica não. Olha como é que tá a escola deles, gente. Olha a escolinha deles, olha a parede da escolinha. É uma escola super simples, mas eles estão aprendendo. Então, para a gente ver que hoje em dia no mundo, no Brasil principalmente, tem muitas diferenças entre uma escola e outra, tá? Análise e reflexão do texto. As imagens anteriores mostram realidades escolares muito distintas, muito diferentes. Com base em sua observação, responda: qual é o papel da escola? Então, aí você vai pensar um pouquinho e você vai responder: qual é o papel que a escola tem na nossa vida? Para que serve a escola na nossa vida, gente? Aí você vai escrever aí na questão 10, tá bom? Questão 11. Quais são as diferenças entre as imagens? A gente viu aí a realidade da primeira escolinha, né? Que é uma escolinha bem simples. A gente viu lá que até a parede da escola aparece os tijolinhos. Nós vimos também que o quadro é um quadro muito velho, né? Mas as crianças estão lá estudando. Em relação que nas outras imagens nós vemos uma escola grande, uma escola muito bem equipada, com computador, com tablet para os alunos, e aí a gente vê que são realidades diferentes. Então, quais são as diferenças que existem entre a primeira escolinha em relação à segunda escola aí, tá bom? De acordo com a sua resposta da pergunta anterior, você acredita que a realidade econômica interfere na educação? Você acredita que a realidade, se a pessoa ela tem dinheiro para estudar numa escola melhor, acaba interferindo na educação, gente? Ou vocês acham que se um aluno estuda numa escola mais simplesinha, ele também vai aprender as coisas? Como é que vocês veem isso? Vocês acham que quem tem dinheiro para pagar uma escola tem um estudo melhor em relação a quem estuda numa escola mais simples? Como é que vocês acham na cabecinha de vocês? Dialogando, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrita em 1948, em seu capítulo 26, apresenta os seguintes artigos. O tio Jairo vai estar resumindo aqui esse artigo, que é um documento importantíssimo, tá, gente? Que foi escrito lá na Assembleia Geral da ONU. A ONU é quando junta
todos os presidentes mais importantes dos países mais importantes do mundo e eles criam documentos importantes para que cada país possa melhorar em alguma coisinha que o país precise melhorar, tá? Então, por exemplo, a gente está vendo aí no 1 que todo ser humano tem direito à instrução. Aí está falando que todo ser humano tem direito a estudar, gente. Olha só que interessante. Está falando aí que o estudo será gratuito, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Então aí está falando que todo ser humano tem direito a estudar. Falou que o estudo será gratuito, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Então quer dizer, então está falando aí que toda instrução, que todo estudo aí para criança e para o ensino fundamental, ela vai ser gratuita, tá? Falou que a instrução, a escola é obrigatório porque é importante para que o ser humano possa estudar, possa aprender. E aí está falando, olha, que na medida que você for crescendo, você pode fazer uma faculdade. Mas para que você possa entrar na faculdade, você tem que passar no vestibular. Você tem que estudar para você passar no vestibular para você entrar na faculdade, tá? E aí tá falando aí na 2 o seguinte, ó, a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Então aí tá falando aí, ó, que a instrução, que a escola, que o aprendizado vai fazer com que você possa se desenvolver, que você possa crescer, muito mais inteligente, que sempre você está estudando coisas novas na escola, e quanto mais estudo, mais aprendizado você vai ter, você vai se tornar uma pessoa melhor também, né? Que isso é muito importante. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Isso aí que é muito bonito. Está falando que, através do seu aprendizado na escola, você vai compreender, você vai entender e você vai criar uma amizade com todas as pessoas do mundo. Por quê? A gente já descobriu aí que o mundo tem diversas culturas e o importante é que a gente possa respeitá-las. Quando você respeita a cultura de um outro povo, você está respeitando aquele povo, respeitando aquelas pessoas. Então isso é de extrema importância, o papel, né, do estudo, do conhecimento, o papel da escola. Os artigos tratam diretamente sobre educação e, dessa forma, sobre as escolas. Levando em consideração o que foi lido, discuta oralmente com seus coleguinhas. Aí você vai responder essa perguntinha aí junto com o papai e com a mamãe. Você acredita que hoje as escolas funcionam conforme descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Essa questão 13 vocês vão ter que fazer só oralmente, tá? Então, aí o filhinho ou a filhinha de vocês vão responder. Nós vimos aí que no documento dos direitos humanos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala que todo ser humano tem direito a estudar e fala que o estudo ele vai ser gratuito na educação infantil e no ensino fundamental. Aí cabe a pergunta, olha a perguntinha 13. Você acredita que hoje as escolas funcionam conforme descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Será que toda escola é assim? Vai oferecer de graça o estudo para as crianças, para os adolescentes? O que vocês acham? Na 13 vocês vão responder oralmente, tá, papai e mamãe? Só para verem qual que é a visão que os filhos de vocês têm em relação a isso, tá? Teorizando, observando o mundo sob o olhar da escola. A escola é a instituição social responsável pelo processo de educação de uma sociedade.
ela se encarrega de divulgar os conhecimentos acumulados pela humanidade para as novas gerações. Quanto mais complexa é a sociedade, maior é o volume de conhecimento que a escola deve propagar para os estudantes. Esse conhecimento está relacionado com a ideia de socialização, ou seja, com a forma como as pessoas se relacionam em uma sociedade e transmitem os conhecimentos para os demais membros. Nesse sentido, a escola tem por objetivo a formação dos jovens para a vida em sociedade. Tá vendo, gente? Então, olha só que interessante, tá falando aí, ó, que a escola é uma instituição social responsável pelo quê? Por educar cada pessoa que faz parte da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade, você que é o nosso aluno faz parte da sociedade, a sua família faz parte da sociedade. Então é importante que todo mundo que mora no Brasil, que mora no mundo, que todo mundo possa estudar, possa obter o conhecimento, possa aprender as coisas, para que você, quando você precisar, quando você sair da escola, você já esteja pronto para você trabalhar naquilo que você quer trabalhar. A gente sabe que você precisa crescer, você precisa aumentar ainda mais o seu conhecimento para quando chegar o momento certinho, você começar a trabalhar naquela área que você quer trabalhar. Só que vocês têm muito caminho pela frente para estudar primeiro, que tudo tem seu tempo para acontecer. Márcio Ferrari, ao falar sobre educação, aponta que Durkheim acredita que a sociedade seria mais beneficiada pelo processo educativo. Para ele, a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. E quanto mais eficiente for o processo, melhor será o desenvolvimento da comunidade em que a escola esteja inserida. Tá vendo que interessante? Esse estudioso aí chamado Durkheim, ele fala que a sociedade ela vai se tornar melhor através do quê? Da educação, através da escola. Por quê? Através da escola, as pessoas vão se tornando mais sociáveis. O que significa isso? As pessoas, as novas gerações, como vocês, nossos queridos alunos, fazem parte dessa nova geração, é importante vocês obterem os conhecimentos para que vocês possam conviver com as pessoas, porque as pessoas pensam de maneira diferente, têm conhecimentos diferentes, e é importante vocês também respeitar a forma de pensar, a forma de agir, e a gente aprende muito desse jeito através da convivência. Então isso é de extrema importância. Em geral, a escola é a segunda instituição social que os seres humanos participam, logo após a família. Portanto, ela tem um papel fundamental na formação e na socialização dos indivíduos. Nela, temos contato com o conhecimento que já foi produzido pela humanidade, além das relações com outras pessoas, tanto aquelas com nossa idade, como aquelas com mais experiência. Então aí está falando que a gente já estudou. A gente já falou que a família é a primeira instituição social que é de extrema importância, que é quando a gente nasce, nós já fazemos parte de uma família. Então a instituição social importante no nascimento de qualquer pessoa é a família. Logo em seguida vem a escola, porque a escola você vai estudar, você vai aumentar seus conhecimentos ao longo da sua vida, tá? Nesse sentido, é importante destacar que a escola, como as demais instituições, alterou-se ao longo do tempo e possui diferentes características de acordo com o lugar do mundo em que está. As imagens acima são exemplo de como a escola se alterou com o tempo, mudanças que ocorreram graças ao desenvolvimento tecnológico, da lousa para o tablet, por exemplo, mas também devido a outros processos de transformação, como os socioculturais. No Brasil, por muito tempo, as mulheres tinham muito mais dificuldade de acesso à educação e à escola, e quando podiam ter acesso, o conteúdo estudado era diferente dos homens. Então aqui para vocês verem, gente, olha como é que era a forma de aprender antigamente na escola. Olha o material que os alunos usavam antigamente, gente. Olha a diferença do material utilizado por vocês, alunos, hoje. Vocês têm celular, têm o computador, tem
né? É o próprio tablet aí para aprender. Então, olha a diferença como é que era o método, a forma das pessoas estudarem antigamente em relação aos dias de hoje, tá? E aí tá falando que muito tempo, antigamente no Brasil, as mulheres tinham dificuldade para estudar, tá? E quando elas entravam na escola, a matéria que as mulheres estudavam eram diferente dos homens. Então, antigamente era assim nas escolas, tá? Só que muita coisa mudou, né, gente? Claro. Além de serem instituições sociais destinadas à educação, as escolas são espaços que possibilitam a construção de laços de amizade e de companheirismo. Portanto, os valores também são construídos a partir da convivência e do respeito entre diferentes pessoas. E aí está falando o papel que a escola tem, principalmente porque você vai criar laços de amizade por toda a vida, você vai ter novos amiguinhos na escola, você vai aprender a conviver com esses coleguinhas, com os professores, com os funcionários da escola, e isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, tá? Exercício de fixação, responda as perguntas a seguir. Qual é o papel da escola? Então você vai escrever o papel da escola. A escola ajuda a desenvolver a sociedade? Além do conhecimento, o que mais a escola proporciona? Então a escola é importante para tornar a sociedade melhor? Além do conhecimento, o que mais a escola vai oferecer para a gente? Será que a escola vai oferecer aprendizado quando você convive com os coleguinhas? O que a escola vai oferecer a mais do que conhecimento para você? E aí a gente vai terminar na página 35, tá bom, turminha? Tirem as fotos e me enviem pelo Seneca Digital, tá bom? Obrigado, turminha. Tchauzinho. Qualquer coisa pode chamar o tio Jairo aí no privado para ajudar vocês, tá bom?